Por favor, né? Já que você é mais Tudo velho, por favor. Tudo bem, então vamos começar nosso bate-papo hoje sobre Hinuf Eladim, sobre educação da próxima geração, Bezrat Hashem. A primeira pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: qual é a forma correta de reagir quando uma criança faz algo errado que te incomoda muito, que te irrita muito? Certo? Qual é a punição correta? Tem que punir, né? Punir, por exemplo, ele quebrou alguma coisa, ele bateu, ele sujou, ele fez uma coisa feia. Então, como é que eu devo punir? Como é que eu não devo punir? O que é certo pela Torá? Então, essa é a primeira pergunta. Eu quero ouvir vocês. Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Antes da gente responder? O que vocês acham? Tudo bem. Então, vamos responder. É uma questão importante, porque a gente vai ver na resposta que é uma questão muito, muito desafiadora. Não é fácil, né? Na teoria, a gente vai ver que é simples a resposta, mas a gente vai ver que é difícil na prática. Está escrito que Moshe Rabbeinu, na paraxá passada, pegou as duas tábuas da lei quando viu que o povo pecou e ele jogou no chão, bum! Quebrou as tábuas da lei, depois ele trouxe outras novas do Monte Sinai. Então, quando Hashem ele dá um puxão de orelha na gente, quando Moshe Rabbeinu também, que ele fez isso, de quebrar as tábuas da lei, o objetivo dele era chamar a atenção do povo, o povo, né, se assustar de repente, né? O povo entender o que aconteceu. O objetivo não era causar sofrimento. Infelizmente, o sofrimento, quando a gente dá uma punição, ele é uma consequência inevitável. Uma punição traz sofrimento, mas o objetivo do sofrimento, da punição, não é você sofrer, é você abrir os olhos e perceber que tem uma coisa errada aqui. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente vai dar um castigo para uma criança, tem que pensar que o objetivo não é que ele sofra. A gente está fazendo isso com carinho, com amor, porque a gente quer que ele evolua, a gente quer que ele melhore, a gente quer que ele perceba que ele fez uma coisa errada, que sem essa punição, ele não ia perceber. Por exemplo, meu filho, vá lá para o seu quarto. Vai lá para o seu quarto, fique lá e reflita sobre o que você fez. Né? Quando a criança é pequena, às vezes ela não entende só palavras. Você tem que fazer um ato que ela vai associar com o que ela fez. Então, eu fiz uma coisa errada. Né? Conforme você vai crescendo, você vai poder explicar melhor, mas às vezes tem que fazer um ato. Então, a criança tem que abrir os olhos com a punição. Não é uma punição para sofrer. O mínimo de sofrer é possível. É uma punição para abrir os olhos. O castigo ele tem que existir para aturar. Hashem castiga a gente também. A gente está no meio da chuva, só tem que ser para abrir os olhos. E esse é o primeiro ponto. Tá? O objetivo é esse. A direção tem que ser muito claro. Tem que ser de um jeito que a criança entenda. Se eu pegar ela de repente, não explicar nada, ela não vai entender o que ela fez, não vai ter o resultado que eu quero aqui. O segundo ponto é a nossa, que é mais importante que o primeiro, eu diria, sobre essa questão de castigar, é a nossa posição, nosso sentimento. Na hora que eu vou castigar, eu não posso estar com raiva no coração. Ah, tá bom, ele quebrou o negócio lá, ele me irritou, ele fez uma bagunça enorme. Eu tinha acabado de arrumar a casa pro Shabbat, tinha acabado de fazer isso, ele foi lá e quebrou. Eu adorava aquele negócio que ele quebrou. Então, é uma coisa difícil, a gente fica irritado. Fica irritado. Meu Deus do céu, ele não tem consideração, não se importa, isso aqui. Só que a gente não pode passar raiva, não pode passar sentimentos negativos para a criança. Porque a alma dela, tá escrito, quando a gente vai no Shabbat, para perguntar se a halá está pronta, se tudo pronto com a esposa, está escrito Tedaber Benashon Raká, é uma lei do Shonaru. Então, a gente tem que ser claro e também falar sem transmitir sentimentos ruins. Tem que ser claro, assertivo. Você fez errado, vai para o seu quarto, você está de castigo, mas tem que passar um sentimento de eu te amo, você fez uma coisa errada, quero que você reflita, quero que você melhore. Isso não combina com você. Nunca falar, você é isso, você é bagunceiro, Hazve Shalom, se ele pegou alguma coisa sem permissão, você é ladrão. Nunca usar essas palavras. Nunca usar essas palavras, porque essas palavras elas colocam um estigma, uma imagem errada da criança. Pelo contrário, isso não combina com você, você vai falar agora de castigo. Pelo contrário, eu te amo por isso que você vai falar. Então a gente tem que julgar para o bem. Nosso coração, a gente não pode se vingar da criança para fazer uma coisa errada. Não tem, o sentimento que eu tô tendo, que eu tô chateado, que ele quebrou, que ele bagunçou, não tem nada a ver com o castigo. O castigo é para ele, não é para me satisfazer o sentimento ruim que eu tava tendo.
Acho que essa é a resposta, esse é o princípio. Quando a gente vai castigar, a gente tem que pensar que ele tem que entender o motivo, não é para ele sofrer, mesmo que ele vai sofrer um pouquinho, entender o motivo, entender que ele falou uma coisa errada, abrir os olhos, explicar, tem que ser claro, tem que ser assertivo, e com sentimento de amor e de carinho. Isso é difícil, porque na hora que ele faz a besteira, a gente fica, por que ele fez isso de novo, meu Deus, ele não aprende. A gente fica com raiva, a gente quer pegar e sei lá, e não passar isso para a criança, porque a alma da criança, ela é delicada, e a gente pode, Deus o livre, fazer uma ferida na alma dela. A gente tem que tomar muito cuidado, passar a mensagem corretamente. Então, esse é acho que é a grande resposta dessa pergunta, como punir, né? Com o coração cheio de amor, de forma clara, assertiva, e fazendo com que a criança entenda o objetivo da punição, que é para ela melhorar, que é para entender que ela fez uma coisa errada e fazer teshuva. Tá bom? Yaakov, eu acho que, incrementando aqui um ponto no que você está falando, é mostrar para a criança que é uma totzá, um resultado do que ela fez. Não Isso. É uma coisa separada. É resultado do que ela fez. Já que você fez bagunça na hora do supermercado, então você não vai poder mais vir comigo no supermercado. Conectar. Exatamente. Alô? Oi. Então, tem mais alguma coisa que você vai falar sobre esse assunto? Exatamente, está totalmente certo. É mostrar a responsabilidade dele pelos atos dele. Exatamente. Perfeito. Tudo bem. Vamos lá. Próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte: a partir de que... Muda a câmera para você. Não tá? Acho que não. Eu acho que sim. Ok. A próxima pergunta é: a partir de que idade a gente deve já educar para o judaísmo, passar valores judaicos, valores de modo geral? Será que isso não é chamado que eu estou impondo algo numa criança que não entende? Não seria melhor deixar ela crescer, ela escolher o caminho dela? Né? Talvez já quando é pequeno tem que colocar numa escola religiosa que vai passar vários valores. Quem falou que ela quer isso? Deixa ela escolher, deixa ela crescer. Quando ela for mais velha, ela vai escolher se ela quer seguir esse caminho ou outro. Essa é uma pergunta. Então, para responder essa pergunta, começar com uma história, um teste que uma universidade nos Estados Unidos fez uma vez. Pegaram várias crianças e colocaram na frente delas marshmallow. Um marshmallow, que é docinho que toda criança gosta. Colocaram lá num lugar fechado e falaram: olha, você tem aqui 15 minutos para estar nessa sala com esse marshmallow. Se você comer esse marshmallow, é isso mesmo. Você vai ficar 15 minutos aqui e comer o marshmallow. Se você se segurar e não comer o marshmallow, você vai ganhar o dobro da quantidade que tem aqui. E aí fizeram esse teste com várias crianças. 2/3 das crianças, eles comeram o marshmallow, não conseguiram segurar, ficaram naquela sala com o marshmallow na frente, podendo comer. 2/3 não se seguraram. E 1/3 se segurou e esperou e recebeu o dobro de marshmallow depois. E aí eles fizeram um teste com uma continuação, alguns anos depois, fizeram um teste com essas mesmas crianças, já estavam já na faculdade, cada um já estava numa vida mais desenvolvida. Eles pegaram aquele mesmo terço que se segurou e não comeu marshmallow quando era criança e por vários parâmetros eles mediram o sucesso daqueles jovens, com vários parâmetros eles viram que aquele terço que tinha se segurado para não comer o marshmallow estava anos-luz na frente daquelas outras pessoas que quando eram crianças comeram marshmallow já de primeira. Quer dizer, o natural, o normal de uma criança é seguir o instinto, seguir os impulsos. Esse é o normal. Só que a gente tem que exatamente educar eles e levar eles, guiar eles a um caminho bom. O Passuco fala, Aire pere Adam meu lado. O ser humano nasce que nem um filhote de burro, ele nasce muito não delicado, não, grosso, a gente tem que guiar. É interessante que o judaísmo ele fala para a gente um certo paradoxo. Por um lado, eu não estou forçando nada para a criança. Se eu estou colocando o judaísmo para ele, valores desde pequeno, eu não estou forçando. Eu estou revelando a ele quem ele mesmo é. Eu estou trazendo à tona o que ele mesmo tem. Quando nós, como pais, não criamos nada. A Hashem dá para a gente um filho, uma alma perfeita, no estilo dele, cada um com o seu estilo. Não existe perfeito, cada um é bom numa coisa. Mas ele dá com várias possibilidades, com várias coisas boas para a criança.
E a gente tem o trabalho de guiar, de mostrar, de revelar o que eles têm já dentro de si. Então, por um lado, a criança nasce totalmente dependente, né? A gente vê que materialmente, fisicamente, a criança é totalmente dependente. Você tem que trocar a fralda, você tem que dar comida, você tem que fazer tudo. Quando é um pouquinho mais velho, começa a ter um pouquinho de dependência, mas ainda depende muito. É um processo, né? Precisa de muita paciência para educar os filhos. Então, o que isso mostra para a gente? Por que a criança é dependente? Exatamente para te mostrar que, assim como para comer ela precisa da mãe, para comprar as roupas ela precisa do pai, assim também espiritualmente, para ela ter valores, para ela saber se achar na vida, nós que temos essa função maravilhosa, essa função Kedoshá, essa função santa que a Hashem deu para a gente, a Hashem dá a força para a gente conseguir guiar eles. As pessoas às vezes têm medo de ter filhos por não ter dinheiro, por não ter força, por não ter paciência. O mesmo Hashem que dá os filhos é o mesmo Hashem que vai dar o dinheiro para cuidar, a saúde para cuidar, a paciência, a inteligência, né? A intuição. Às vezes os pais têm umas sacadas, uma intuição, uma coisa que vem assim, parece que vem do além. Mas se Hashem colocou essas crianças na tua mão, quer dizer que você tem a capacidade de guiar, de iluminar o caminho deles. Então, por um lado, você tem que mostrar a eles o que eles têm de bom na alma deles. E, por outro lado, você tem que saber que se você não guiar eles, se você não guiar se você não guiar eles, você tem que saber que não vai dar certo, pode ter um problema grande, pode ter um desvio grande, né? Uma coisa muito importante. Infelizmente, a cultura assim no mundo aí fora, é muito assim de deixa a criança fazer o que quiser e deixa ela sem limites e deixa ela não tem que deixar de dizer sim para tudo e não é bem assim que as coisas funcionam. Eu vou falar isso numa outra pergunta sobre a questão dos limites, que a criança pede limite, é muito importante. Então, desde pequeno, primeiramente com exemplo, que a coisa que mais funciona no Rinur, na educação, é o exemplo dos pais. Né? O exemplo dos pais diz mais do que tudo, e depois também falando, sendo claro, expressando, mostrando, conversando sobre os valores judaicos, sobre todos os assuntos. O Rabino Jacó ainda vai falar sobre isso também, Bezat Hashem, mas tem que saber, eu não estou forçando ele a nada, eu estou revelando quem ele está. E para comprovar isso, a gente vê a mitzvah do Brit Milá. Com 8 dias, a Hashem manda fazer um pacto irreversível na carne da criança, algo que fica para sempre, para mostrar que a nossa conexão com a Hashem ela é essencial. Então, a pessoa já nasce judeu, então você tem que já passar todos os valores, mostrar para ele o que ele tem de bom na alma dele. O que você acha, Rabi? Olha, אני מאוד נהנה מהדברים שלך קודם כל, mas eu vou te falar a verdade. Eu lembrei de 2 pontos. Você me fez lembrar de 2 pontos. Você falou sobre cada um com a sua particularidade. Lembrei do livro do Rav Piesatzna, né? Que ele fala Rovot Talmidim. O que é Hinur? Minashon Hanukkah, Hanor, Anar Pidarko. Cada criança tem suas particularidades. Você falou, ninguém é perfeito. Cada criança tem suas particularidades. Então, cada pai tem coisas que a educação é igual e tem coisas que ele tem que olhar aquela criança, o que vai florescer nela, de que modo ela vai tirar o potencial dela, vai florescer. Isso você me lembrou, como você falou. Você me lembrou também uma questão um ponto muito legal, muito importante, que você falou da Parnassá. As pessoas têm medo de ter filhos por causa de Parnassá. Isso é uma grande falta de Torá, falta de fé, porque é o contrário. A gente sabe que nossa Parnassá não depende só de nós, depende de Hashem. Então, pelo contrário, tem que ter mais filhos, porque Hashem vai mandar mais brahá. Cada filho vem mais brahá para Parnassá. Conheço muitas histórias. Sim. Até na minha família, de pessoas que veio filho novo ou filha nova e veio a Parnassá. Sim. São 2 pontos que eu lembrei do que você falou. Uma frase só sobre essa questão da diferença dos filhos. Um pai de sucesso falou assim: você tem que tratar todos os seus filhos iguais e por igual, mas cada um do seu jeito. Todo mundo merece carinho, todo mundo merece atenção, todo mundo merece ajuda, mas cada um é um jeito. O que você vai dar para um? Ah, eu fiz uma fórmula aqui de educação, fiz isso e deu certo. Não quer dizer que com o outro vai dar certo. Cada alma é um mundo inteiro. Verdade. Cada alma é um mundo. Bom, a próxima pergunta tem a ver com o que você já começou a falar, né? A próxima pergunta que eu vi, que eu tenho aqui é a seguinte: como é que eu faço para meu filho fazer mitzvot, para ele ser um estudioso de Torá, para ele rezar, para ele fazer as brahot, para ele amar o bem, para ele fugir do mal?
Para ele se interessar pelas coisas boas, não pelas coisas ruins. Para ele fazer as coisas boas. Qual é a minha parte nisso? É muito importante, né? É uma coisa que a gente vê que em muitas comunidades no mundo, uma geração, muitas sinagogas elas já estão com uma certa idade e não tem mais jovens na sinagoga. Os jovens não vão. Não tem, os pais vão, os avós vão quase sempre, os pais vão um pouco menos e os jovens estão mais desligados. Então, qual é o segredo disso? Bem, eu vi uma coisa muito bonita no Rambam, no livro dele, Shmona Prakim, os 8 capítulos, que ele fala sobre a alma, sobre a construção da alma, psicologia, né? Muito sobre psicologia. Ele fala o seguinte, e o Rav Kook, ele explica isso, ele comenta isso, baseado no Rambam. Todas as virtudes e todos os defeitos da criança são herdados dos pais. A base do que a criança vai ser é dos pais. Se o pai é uma pessoa que, quando tem um problema sério, reage com raiva, ou a mãe, então a criança vai herdar essa reação de um dos dois. A criança depois pode evoluir mais essa reação para uma reação mais raiva ainda, ou menos para menos. Mas a base da reação dela vai ser a mesma que ele pegou ou do pai ou da mãe. Da personalidade, toda a base da personalidade, tanto as coisas boas quanto as ruins, ela herda do pai e da mãe. Também, se ele viu caridade na casa dele, isso aqui vai influenciar ele, vai crescer. Ele viu que os pais estavam satisfeitos com o que iam deles, com o que eles tinham. Esse sentimento ele vai herdar. Ele vai herdar tudo isso. E nas mitzvot é a mesma coisa. Eu já vi muita gente que fala, eu quero que meu filho seja um tzadik, eu quero que ele vá para Yeshiva. Imagina só o que acontece se você vai no seu filho e você fala para ele, meu filho, é muito importante da Torá, é muito importante para a sinagoga. Só que, o que o seu filho vê você fazendo em casa? Ele vê você comprando chocolate, você comendo chocolate, você vendo TV, você jogando videogame, você empolgado com videogame, sei lá, empolgado com chocolate. Ele capta. Não, ele não capta as suas palavras. Ele capta quem você é. Ele capta a sua essência. É isso que ele vai absorver para ele. Quem você é vai dar a base para o seu filho fazer as escolhas dele. Você quer dar uma base boa para o seu filho fazer escolhas melhores? Aqui que você falou, Raflama, é o do Maeshit. É o exemplo vivo. Por isso que é tão importante a gente se cuidar de ser, porque por falsidade não funciona com criança. Não funciona, a gente vive, eles sabem quem nós somos, exatamente, exemplo é mais do que mil palavras. É isso que a criança vai absorver. Se a criança vê que o pai, na hora que ele vai colocar o filhinho, ele tem um sentimento, ele se empolga, ele vive o judaísmo, ele vai absorver isso também. Se a criança vê que o pai vive o jogo de futebol, se empolga, então isso é que ela vai absorver, isso é que é importante. Isso que vai entrar no subconsciente da criança. Então, se você quer passar valores para os seus filhos, sejam virtudes da psicológica, personalidade e também Torá, isso tem que estar vivo em você. Isso tem que ser importante para você de verdade, não de forma teórica, não só de forma objetiva, eu diria também de forma real, de forma prática. Se você quer que seus filhos absorvam esses valores de verdade, então, isso é o grande segredo por trás desse ponto, né? Só um minutinho. Esse é o primeiro segredo. Mas tem outro ponto importante também, que a gente falou na última paraxá da semana. Quando o povo entrou em Israel, Moshe Rabbeinu, Deus pediu para, antes de construir o Beit HaMikdash, limpar toda a avodah zará que existia na terra. Para você poder construir o Beit HaMikdash, tem que limpar tudo que está impuro, deixar a terra direitinho, lá bonitinha. Então, a gente quer que nosso filho seja um tzadik, a gente quer que nosso filho cresça em Torá, tem que dar um ambiente apropriado. Um ambiente apropriado, coloca a semente na terra certa, na terra adubada, com a água com nutrientes. Aí ele pode crescer, ele pode tirar o potencial dele. Agora, coloca uma terra ruim, fica difícil, não vai conseguir crescer direito. O que pode ser a avodah zará? Pode ser a escola errada, pode ser o Shabat errado, pode ser televisão, pode ser mil coisas da cultura ocidental, como o Rabino Shlomo falou. Então, esses dois pontos são cruciais. Você quer
saber em que direção seu filho vai, a base das escolhas dele, das virtudes, das vontades, dos sentimentos vai ser dada de você, de quem você é a sua esposa, você e seu marido. A base sempre é dada, as coisas ruins, as coisas boas, e também o que tem no ambiente dele, dentro de casa e fora de casa. Quais são as opções, quais são as influências, se tem Avodah Zarah ou não. Se a gente quer que ele construa um bem na Migdash, que a presença de Hashem seja forte dentro dele, a gente precisa limpar toda a Avodah Zarah. Tá bom? Essa aqui é basicamente a resposta dessa pergunta. Esses 2 pontos. Uma questão que eu li, uma matéria de um rabino em Israel, um rabino de Tzfat, falou uma coisa muito interessante. Até eu olhei isso, eu não tinha me tocado disso. Se você vê, a gente está acostumado a educar as crianças para fazer mitzvot. A gente chama a criança e fala, vem aqui, vamos fazer a berahá na Coca-Cola, na água. Olha, vem aqui, a gente vai acender a vela do Shabat. Você está educando para a ação, que isso é muito bom, isso é muito importante, isso é vital. Mas esse rabino de Tzfat chamou atenção a uma questão muito, muito importante. Ele falou assim, não basta só você educar a criança a falar berahá. Você tem que educar ele a agradecer a Deus. Você fala que às vezes, quando você está no Brasil, principalmente, você não entende a língua, então você fala Baruch atah Hashem shakol ne'am dvaro e você não entende o que você está falando. Você tem que vai tomar um copo d'água, você tem que explicar para a criança que bom que a gente tem isso. Obrigado Hashem que a gente tem a comida. Obrigado Hashem que temos uma casa bonita. Obrigado Hashem que a mamãe conseguiu preparar esse jantar bonito. Você está passando para a criança a qualidade de ser agradecido, agradecer a esposa, agradecer o pai que comprou, que trouxe, agradecer a Hashem que deu força, que deu tudo. Então não basta só você educar para o ato. Você tem que sempre focar na luz que está atrás, o assunto que está sendo passado naquele ato. Eu acho isso um ponto importante. Então, que bom que temos... Ensinar o motivo das coisas. Quê? Ensinar o motivo das coisas. Isso. Não pode ser uma educação superficial. Não pode ser só pro ato. O que está por trás. O porquê. Com certeza. Com certeza. Colocar aqui no bate-papo um assunto que o exemplo vale mais que 1000 palavras, com certeza. E fico feliz que estamos numa geração de mais conversa e não surras, como era antigamente. Eu acho que, assim, os métodos de educação externos, assim, os métodos que a gente usa podem se trocando. As aulas atualmente com a pandemia estão sendo online, só que a ideia do íntimo é que mais tem que ser trabalhada. Às vezes, antigamente, pode ser que o pai dava uma surra no filho, mas o filho se sentia amado, se sentia querido, se sentia próximo, mesmo com as surras. Hoje em dia, às vezes, pode não ter a surra por medo da polícia ou por ideologia, mas o filho se sente afastado, não se sente próximo ao pai, não tem conexão, não tem linha que conecte os dois. Então, acho que realmente isso é uma coisa boa, isso é um sinal que estamos cada vez mais revelando o potencial que tem na alma de cada um, mas, por outro lado, a gente tem que saber que o principal não é só o método externo usado. É a minha opinião sobre esse comentário. Entendi. Sim, com certeza. Tem que ver o que tá. Tem que ter a conexão interna. Uhum. Vamos lá para a próxima pergunta. Uma coisa muito comum que acontece. Os pais combinam um passeio muito legal, num parque, sei lá onde, e gastam um bom dinheiro, investem tempo e tudo, e saem com a família, e fazem o passeio, fazem tudo, e a criança brinca ali, se diverte aqui, é uma animação só. E quando chega no final do parque, tem aquela lojinha para você levar aquele copo escrito o nome do parque, que custa R$60, aquela travesseiro com sei lá o quê. E os pais, obviamente, que já não querem mais, já gastaram, já investiram, já não tem sentido nenhum levar um copo só porque tem o nome do parque, mas a criança quer porque quer aquele copo que está do parque, ele quer aquilo, e começa a fazer birra, começa a gritar, e o pai não compra, e a mãe fala para não comprar também, e a criança chora o caminho de volta inteiro, fica emburrada em casa, e aí o primeiro pensamento que vem para os pais é, cara, a gente investiu, gastou, ele brincou na roda gigante, sei lá onde, e agora ele está irritado por causa de um copo? Será que ele não vê o meu esforço? Será que ele não percebe?
como reagir a uma situação dessa ou parecida, né? Situações parecidas a essa, muitas vezes acontece que a gente parece que está ajudando nossos filhos, parece que estamos fazendo muitas coisas e parece que o filho não percebe, a gente não vê esse retorno, a gente não sente que eu amo meu filho, mas não estou sentindo que ele se sente amado. Esse que é o ponto. Então, eu acho que a resposta para isso é o seguinte: os filhos entendem a maioria dos atos dos pais como obrigação. É a obrigação. O pai, a função dele é cuidar do filho. O filho não vai se sentir agradecido pela comida que ele recebeu, pela mochila nova para a escola, pelos livros, por isso, por aquilo. Nem tem inteligência também para entender isso, maturidade para ver isso tudo. E o principal motivo é porque essa é a função do pai. Eu faço função de filho, a função de pai é cuidar do filho. Vamos dar um exemplo de marido e mulher. Aliás, acho que a gente fala aqui sobre educação, todas as leis que a gente está falando aqui sobre educação, regras para a educação, vale para a nossa autoeducação, vale para a nossa conexão com o nosso parceiro, vale para muitas coisas. Então, um exemplo de marido e mulher. Chega o aniversário da esposa, o marido faz uma festa, faz um bolo, ou compra um coração de chocolate, e prepara uma coisinha, faz uma ideia toda, e obviamente a esposa gosta e tudo. Mas isso é uma coisa esperada, é uma coisa que, se você não fizer, você já está errado. É obrigação, aniversário da esposa, você não vai dar um presentinho, você não vai fazer nada. Agora, quando você chega numa sexta-feira do nada e traz uma flor para o Shabat, que não foi combinada, ou uma terça-feira, não precisa ser uma sexta-feira, qualquer dia, você traz um carinho, um presentinho, uma lembrancinha, uma coisinha, que não era obrigação, aquilo ali tem um impacto muito mais forte. A gente tem essa tendência, o ser humano, né, que a gente gosta de presente, de a mais. Você pode receber um bom salário de uma pessoa e você não sente que você uma conexão forte com ela, mas alguém te deu um presente, é uma coisa a mais. Então, a gente ama nossos filhos, a gente ama, mas a gente precisa ter um amor focado, focalizado. O que eu quero dizer? Ter um momento com o filho, ter um papo reto, uma conversa aberta, descontraída. E muito importante para quem tem vários filhos também, ter um momento com cada um dos filhos. Não adianta o pai falar assim, não, agora é o momento que eu fico com meus filhos. Com todo mundo junto, tem que ter, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, dependendo da situação, né? Não, tem um passeio que eu vou andar de bicicleta só com esse filho. E aí, outra vez, eu vou fazer uma coisa que o outro gosta. Bem assim com cada um focado e algo fora da obrigação, vamos falar assim. Aquele passeio combinado, aquilo tudo que a família toda está fazendo, é visto como obrigação. Você tem que pegar a criança do nada, assim, despreparado, de surpresa e mostrar um carinho. E, de novo, não quer dizer que precisa comprar o copo que a criança está querendo do parque. É importante mostrar para a criança o limite. Olha, a gente passeou, foi muito legal, você gostou disso, você gostou daquilo, você realça os pontos bons e fala, agora a gente não vai comprar o copo porque isso já está fora do limite dos pais. Cada criança na sua idade vai ter como explicar isso, né? Mas é muito saudável a criança saber que, mesmo que eu tenha dinheiro para comprar o copo, tá bom? Baruch Hashem, eu tenho dinheiro para comprar esse copo que a criança quer. Mas é saudável a criança entender que não é tudo que ela vai receber sim na vida. Se ela recebe um não dos pais, ela vai conseguir encarar um não da vida muito melhor. Se os pais não dão não, se a sociedade próxima a ele não dá não, o primeiro não que ele vai receber vai ser na escola, vai ser lá fora, vai ser muito mais dolorido. Ela tem que estar acostumada, né, a lidar com os problemas, a lidar com a falta, com o não ter. Então, às vezes, mesmo que você tenha o dinheiro para comprar o copo, é importante explicar, filho, o copo a gente não vai comprar porque a gente já fez o passeio, outra vez a gente compra o copo e não faz o passeio, ou outra vez a gente compra o copo. É importante ter esse limite. Estão perguntando aqui como tratar os filhos igual, de forma diferente. Quando eu digo igual, tipo assim, para o meu filho de 2 anos, eu não dou a mesma quantidade de comida para o meu filho de 5. Para os 2, eu tenho que dar comida. Isso é igualdade, alimentar a todos. Mas igualdade não quer dizer dar 500 gramas para um, 500 gramas para o outro, 500 gramas para o outro, mesmo que são idades diferentes. A igualdade quer dizer que você tem que alimentar a todos. Então, esse filho gosta de futebol, o outro gosta de basquete. Então, se você levar todo mundo no clube de futebol, você não agradou a todos. Por mais que você fez igualdade, todo mundo foi ver o futebol,
mas esse gosta de basquete, um exemplo pequeno, simples. Mas podem ter coisas mais delicadas, né? Que essa criança tem facilidade no estudo, essa outra criança não tem facilidade, mas ela pode ser boa em hesed, em bondade, ajudar os outros. Cada um tem um jeito, então você tem que dar o mesmo carinho, os mesmos valores judaicos, tudo igual, por um lado. Por outro lado, específico, relativo à especialidade de cada criança. O que você acha dessa pergunta, do como tratar os filhos Eu igual? acho que é, como você está falando, não só isso também, um castigo. Às vezes, esse castigo, a criança capta melhor se receber esse castigo, e aquela criança capta melhor se receber aquele castigo. Depende da idade também, né? Às vezes, um castigo para um pode fazer ele se assustar e não vai entender o que está acontecendo, o outro vai entender melhor daquele jeito. E você falou também sobre comidas diferentes, é verdade? Tem comidas diferentes. Esse aqui, imagina, eu quero que todos meus filhos sejam ou médicos, ou advogados, ou engenheiros. Não, não dá. Não dá. Esse- Esse aqui, esse aqui combina com ele ser, sei lá, assistente social. Aquele ali quer ser outra coisa. Então, cada um tem que ver suas particularidades de como reage melhor. Então, isso que a gente quer que todos sejam o melhor possível dentro do que eles estão. Mas a gente não quer que todos sejam iguais. Então, tem que dar um tratamento para que eles entender que eles estão, para eles se frutificar, para florescer o potencial. E isso é uma coisa que é muito individual. Qual o limite que eu vou dar aqui para esse que vai ser melhor, a reação melhor? É basicamente isso. Como você falou, né? Acho que também outro ponto que você falou as coisas que têm obrigação, as coisas que não têm obrigação. Queria adicionar um ponto. A gente tem que sempre entender que é muito do que a gente faz não é obrigação. O filho, ele fica mal agradecido porque ele acha que é tudo obrigação, né? A gente tem que sair do padrão um pouquinho para ele sentir que a gente tem que dar uma atenção especial, específica, personalizada para ele. Mas, por outro lado, o filho também tem que entender que tudo que a gente faz, ele tem que ser valorizado. Tudo, todas as coisas pequenas têm que ser valorizadas. Por mais que eu tenha que dar uma atenção específica, mas tudo que eu faço, meu filho tem que entender que é valorizado. Que nem a gente, que a gente sabe que a Hashem dá, a gente acha, a gente não agradece a Hashem, não é todo mundo agradece a Hashem porque acordou mais um dia vivo, porque tem comida na mesa. Eu acho que eu mereço isso. Aí não agradece, não dá valor a isso. Só fica esperando a Hashem, quando é que eu vou, sei lá, ganhar um aumento, ganhar uma Mega Sena, ganhar o meu extra, ganhar um negócio extra. Então tudo tem que ser valorizado. Tudo tem que ser valorizado. A gente não pode criar crianças mal agradecidas. Qualquer coisinha que a gente faz tem que ser valorizada. Queria só acrescentar esse ponto. E a gente tem que passar isso para os filhos. Não é aquilo automático, não é, não, eu mereço aqui. É normal, o pai tem que dar. Obrigado, eu mereço. Não. Tudo que a gente dá, tudo que nossos pais dão, a gente tem que valorizar. Tudo, tudo. Até levou para o banheiro de noite, até me deu tudo esforço. Aí tem que dar uma atenção especial, como você falou, por fora, mas tudo tem que ser valorizado. Agora, as frustrações, sim, também concordo 100% com você. A criança, a gente não pode preparar as pessoas para viver numa bolha, numa redoma. Elas têm que saber que elas vão ter responsabilidade pelos atos delas depois, que elas vão se frustrar. Elas têm que aprender a não desistir com isso. Tem que aprender a saber levantar, saber ouvir não, saber ter resiliência, né? E insistir com o que quer, com o que é importante para si, com seus valores. Reagir de acordo com seus valores. Isso é uma coisa que você aprende em casa. Se você aprender lá fora, às vezes você não aprende direito, às vezes é mais doloroso. O que é agora a minha pergunta ou a sua agora? Acho que é a minha, né? Sua pergunta. Se quiser, tem uma pergunta aqui no bate-papo também. Qual a pergunta do bate-papo? Como fazer as crianças entenderem que os pais não são perfeitos, ou inclusive pedir desculpa ao filho sem perder a autoridade? Muito boa pergunta. Quer falar sobre ela ou quer falar sobre a sua? Eu acho que tem tudo a ver com a minha pergunta de agora. Olha só com a minha pergunta de agora. Como ensinar os seus filhos a respeitar os pais de forma madura, de forma legítima? Tem tudo a ver. Posso responder as duas perguntas ao mesmo tempo. Por favor. Bom, o primeiro ponto do respeito dos pais é como a gente falou, que é o exemplo, né?
Então, parecem coisas pequenas, mas são coisas importantes. O filho tem que olhar para o pai como um ser, antes da gente chegar no imperfeito, vamos falar da parte, vamos dizer assim, perfeita, né? O filho, ele acha que o pai é perfeito, até que se aprofunda. O filho tem que olhar para o pai como uma autoridade, como uma pessoa que está acima. O pai tem que evitar coisas como andar sem camisa, que eu fico filho velho sem camisa. A uma certa idade também não tomar banho junto com o pai, porque você vê as intimidades e isso daí não é respeitoso. Então, o pai tem que se respeitar antes de tudo, né? Ele tem que ver, o filho tem que ver que o pai põe limites em si mesmo, que o pai se respeita, que o pai tem disciplina, que o pai tem valores, e aí ele vai respeitar o pai. Se você se respeita, os outros vão se respeitar. Se ele vê, Deus o livre, que o pai grita com a mãe por qualquer besteira, ou a filha vê que a mãe que a mãe que a mãe seu chato, seu boril, qualquer coisa já fica irritada com o pai. Então, se o casal não se respeita entre si, então o filho também vai reagir da mesma forma. Quando tiver alguma coisa que incomode ele, ele vai falar a mesma coisa para o pai que a mãe falou, vai repetir o que a mãe tratou o pai ou como o pai tratou a mãe. Então, como o casal se trata, o respeito que o casal se trata influencia no respeito que as crianças têm pelo casal. E como o próprio pai se trata, como a própria mãe se trata, também influencia diretamente no, 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 no respeito que o filho vai ter. Então, tem que se respeitar. Os pais têm que ter uma postura, tem que colocar limites, tem que ser amigo, mas também tem que ser pai ao mesmo tempo. Não pode ser um amiguinho do gado. Agora, um outro ponto importante é como eu trato meu filho. Se eu tratar meu filho com respeito, aí ele vai me devolver respeito. O que é tratar meu filho com respeito? Na hora que ele está falando, ele é um ser humano também. Pode ser uma criança, mas é um ser humano. Eu não vou interromper ele no meio. Eu vou sempre colocar nele um pijama bonito, uma camisa bonita, deixar ele arrumadinho. Você é uma pessoa importante. Vou mostrar para ele, você é importante. Eu te respeito. Dentro dos limites das crianças, das necessidades básicas dela. Certo? Na hora de castigar, ela tem que ser com respeito, de forma assertiva, clara. Nunca lesalizar. Como é que fala lesalizar em português? Desprezar o valor. Por mais que o filho tá falando a maior besteira do mundo, você tem que dar atenção, porque aquilo no mundo dele é importante. Então você está dando respeito para ele. Do mesmo jeito que o seu marido ou sua mulher falou uma coisa que você não acha certo, né? Você tem que dar espaço para ele. Naquela hora ele não quer saber, naquela hora ele precisa do tempo para descansar, precisa do tempo para ficar brincando no banho, precisa do tempo para isso. Tem que dar um espaço para ele, dar respeito para ele. Se você der o respeito para ele, ele vai aprender também a te respeitar, a dar apoio. Tem uma coisa, essa questão que acontece muito com os adolescentes, não é exatamente nosso tema, mas acontece muito com os adolescentes, a questão da empatia. Eu vi um livro há pouco tempo, inclusive muitos anos, o Rabino Zaguri, seu pai, ele que me aconselhou nesse livro, eu gostei muito. Sete hábitos. Ele fala o seguinte sobre empatia. Ele fala sobre empatia. O que é empatia? Você chega lá no oculista e fala, não consigo enxergar direito. O oculista fala, toma, pega aqui, coloca o meu óculos. Aí não consigo não, mas esse óculos funcionou para mim, vai funcionar para você. A gente acha que empatia é a gente olhar as coisas como a gente entende. Não tem nada a ver. Com criança, isso é tão verdade. O adolescente fala, pai, não quero mais ir para a escola, tá chato, não sei o quê. O que um pai reativo fala? Que besteira, né? Eu na tua idade já fazia isso, eu na tua idade já trabalhava, eu na tua idade, que besteira. Tá bom. Aí depois o pai reclama que o filho não se abre com ele. Por que o filho vai se abrir com você se você só fala tudo que ele fala, que besteira? Você olha com seus óculos só. Tem que entender o filho, a criança, com os óculos dela. Naquela idade, que ele tem 3, 4 anos, o que é importante para ele? As outras crianças, se ele dormiu bem, se o papai e a mamãe estão brigando, se tá bagunçado, por mais que aos seus olhos seja besteira, você tem que entender a posição que ele tá, a posição que a alma dele tá. Você tem que descer o seu coração para a alma dele, entender aquilo e mostrar para ele que você está tentando compreender ele de verdade, compreender a posição dele. Aí ele vai se abrir com você. Então, isso daí na verdade, tem a ver com outra pergunta, né, que eu tinha visto aqui depois sobre influenciar. Então, é empatia.
é entender onde ele está, é entender a Makom Shelo, entender o nível que ele está. Então, isso é muito importante para você ter uma boa comunicação com ele. Porque existe uma distância entre o lugar que o seu coração está e o dele. E você, como mais velho, como mais maduro, como pai, ou às vezes como marido também, você tem que diminuir essa distância para ele se sentir compreendido. Não adianta você falar, não, tudo está falando besteira. Pode ser besteira aos seus olhos, mas ele não está procurando uma solução, ele está procurando aqui um ouvido de verdade, um coração para acolher o coração dele. Então isso é sobre respeito. Respeito é também exemplo, também você se respeitar, ele vê o casal se respeitando e ele ser respeitado. Se isso acontecer, automaticamente ele vai desenvolver respeito por vocês, pelos pais. Muito bom. Você me lembrou de uma coisa que eu li num livro de secular, mas acho que muito interessante, sobre o respeito. Você pega uma criança pequena, pode ser uma criança de 1 ano, 2 anos. Se você chega com a criança sem avisar, sem falar, e levanta, atira a calça, troca a fralda, ajeita, acerta, você assusta a criança. É uma criancinha pequena. Fizeram um teste, colocaram alguns adultos deitados no chão, e do nada a pessoa veio e levantou a perna da pessoa. É óbvio que a pessoa vai se assustar. E a criança também sente. Então você chega e fala para a criança, olha, agora vamos trocar a fralda. Até uma coisinha simples dessa mostra um respeito para a criança, até nessa idade. Elas entendem muito mais do que a gente entende, do que a gente acha que eles entendem. A gente acha que, não entende. Então, o exemplo foi perfeito. Realmente. Um exemplo de respeito maravilhoso. Eu vejo isso aqui. Tudo que é avisado é mais gostoso. A gente acha que é um boneco, né? Pode tirar, colocar a roupa que quiser. A gente não gosta de previsibilidade. Ou amanhã vai ter isso. Aqui a gente gosta de saber das coisas, do que vai acontecer no ano que vem, que vai acontecer a programação. A criança também gosta de saber. Você chega do nada, vamos viajar. Puf, do nada estamos no avião, estamos em outro país. Óbvio que isso pode assustar uma criança. Quer dizer, tem que ter um respeito com a criança. Você falou do ouvido também. Uma vez eu vi de um grafólogo que ele analisava desenho de criança. A criança que não era ouvida, os pais não conversavam com ela, desenhava os pais sem as orelhas. Desenhava o pai, a mãe e não desenhava a orelha. Porque realmente para ele não existia orelha. Quer dizer, isso realmente é uma coisa que influencia muito forte. Em relação à pergunta do bate-papo, de como pedir desculpa sem perder a autoridade, eu acho que é importante a sinceridade. Entendeu? Somos seres humanos, erramos, isso faz parte. É muito pior se você erra com a criança, você não fala nada, deixa quieto, aí ela vai ficar matutando aquilo na cabeça dela, vai te desconsiderar. Quê? E você vai ensinar para ela também a não admitir os erros. Isso. Você vai ensinar ela a não admitir os erros. Ela vai se sentir trapaceada, enganada, o que for. Supondo que a gente combinou que vai fazer um passeio de bicicleta, tá bom? Combinei com meu filho de 7 anos que a gente vai fazer um passeio de bicicleta no parque. Aí deu um problema, imprevisto, reunião de trabalho. Não tenho como, impossível. Eu vou perder meu emprego se eu sair com ele para andar de bicicleta no horário marcado. Você chega para o filho e fala sinceras desculpas. Eu realmente achei que eu ia conseguir, não vou conseguir, não dá para o papai. A gente vai consertar. Tchuvá é completa. Arrependimento sobre o passado, recebimento sobre o futuro. A gente vai consertar, a gente vai marcar para outro dia. Tem que ter o processo completo. Não precisa se rebaixar, sei lá o quê, se curvar para o filho. De jeito nenhum. Com respeito, sem descer do salto, mas sincero. Isso é muito melhor. Isso funciona muito mais do que ignorar, do que deixar passar, não deixar quieto, não falar. Não tem coisa mais admirável para um filho do que ver um pai que sabe pedir desculpas e que sabe dizer que errou. Não tem coisa que... Eu acho que a pergunta nem é o contrário. Entendeu? Isso gera um respeito muito grande. Isso gera uma admiração. Olha, meu pai tem humildade. Meu pai sabe dizer que errou. Ele fez uma besteira. Mas pai, por que tu comeu o doce da geladeira? Mas tu também comeu, pai. Eu vi no outro dia. Aí o pai pode falar, check it. Não fala nada. Ou então pode, sei lá. Mas se você fala, você tem razão. Você tem razão, eu tô errado. Hatati, aviti, pachati. Uau. Meu pai, você não pode gritar, mas você também gritou com a mamãe. Você tem razão.
eu tô errado, Vou eu tenho que fazer melhorar. o texto claro. Eu vou melhorar. Nós temos que melhorar. Uma coisa, aprender a admitir é uma coisa tão, assim, é uma coisa tão difícil para o ser humano. Quando filhos veem pais e sabem elogiar, sabem agradecer, sabem admitir, ele aprende a fazer isso também. Ele fala que isso é legítimo. Mas se para os pais não é legítimo fazer isso com os filhos, então eles também não vão querer legitimizar isso com os outros. Pelo contrário, isso é uma coisa mais respeitável que o filho pode receber do pai. Eu acho que a gente, sim, o esperto é aquele cara que sabe sair dos problemas, mas o sábio é aquele que nem entra, né? Nessa questão aqui, para a gente nem entrar com os problemas, é a expectativa. A expectativa das crianças tem que ser bem clara. Se você está na dúvida se você vai conseguir, não fala que vai. Ah, filho, vou te comprar um saco de bombom. Se você não sabe, não tem certeza se você vai comprar um saco de bombom, não fala, espera, não garante, não promete nada. Às vezes a criança está chata, a gente promete logo as coisas para resolver. Aí quando chega, eu não quero dar, porque vai fazer mal, por isso, por aquilo. Tá errado. Se você não promete uma coisa que você não vai fazer, pense bem nas expectativas das crianças. Se você não decepcionar as crianças, você vai estar criando, vamos falar assim, uma conta emocional alta com ele. Você vai estar em alta com ele. Se você respeitar as expectativas dele, se você pedir desculpa, se você for sincero, você vai ter um emocional bom com ele, vai ter um contato positivo. Confiança, né? É só confiança com ele. Uhum. Você vai criar confiança. Assim, meu pai falou, tá falando. E com tudo isso, você falou para ele, olha, você chegou em, eu falei para você, você se comportou errado, eu não vou te dar o biscoito até depois do Shabat. Depois você dá, o que ele aprende? Eu posso me comportar como eu quiser. Meu pai fala e depois ele desfala, né? A criança vem assim, pai, eu fiz chuvar, não sei o quê, desfala. Não, eu falei que não. Coloca a voz, você tem de chuvar, mas eu falei que não. Ou então, eu falei que eu vou te dar, então eu vou te dar. Só mesmo como você falou, só se você puder dar. Porque a palavra do pai tem que é respeito do pai. Isso também tem a ver com o que a gente falou de respeito. É a seu kavod. Você está se respeitando, você está cumprindo sua palavra tanto para cá quanto para lá, se respeitando. Então isso vai criar um respeito para você. Você não respeita o que você fala, não cumpre o que você fala. Como é que o seu filho te respeite? Tá bom, ele tá falando só da boca para fora. As crianças percebem isso. Uhum. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta? Vai caixar. A próxima pergunta é sobre brigas, né? Algo comum que também é um pouco saudável, né? Normal, um pouquinho das crianças, as crianças brigarem entre si, um pouquinho é normal. A pergunta é quando que o pai deve se meter no meio da briga dos filhos, quando não e de que forma, né? Estão brigando lá, esse pegou o boneco, esse pegou sei lá o quê, eu peguei primeiro, tal, sei lá o quê. Estão brigando. Em que momento o pai realmente tem que intervir, em que momento não e de que forma? Então, assim, tudo funciona com regras. É impressionante. Assim, se um liquidificador tem instruções de como cuidar, uma criança que é muito mais complexa do que um eletrodoméstico tem regras. A gente tem que seguir as regras no Renault, na educação. É verdade que cada um é um e nem sempre a regra de um funciona para o outro. Né? Uma vez uma pessoa escreveu uma lista de regras de Renault. Regras básicas da educação. Ele escreveu e entregou numa carta por Rebbe de Lubavitch. A Rebbe respondeu, você esqueceu de uma regra só, que na educação não existe regras. Quer dizer, tem que ser maleável, tem que entender cada caso, mas, por outro lado, tem as regras da educação. Então, vamos falar o seguinte, quando a briga, quando o desentendimento das crianças não está indo contra nenhuma regra da casa ou nenhuma regra do direito humano normal, ou seja, não está agredindo ninguém, não está ofendendo ninguém, não está quebrando nada na casa, não está atrapalhando uma situação que realmente é um bate-boca, uma discussão, mas um não está ofendendo o outro, um não está batendo no outro, não está colocando nada em risco, às vezes é saudável a gente deixar as crianças se virarem. A criança aprender se ela tomou um passo errado, ela tem o resultado desse passo, saber se conciliar, saber pedir desculpa, é algo que é importante, não é sempre você vai forçar a barra, abraça os dois ou separa cada um no quarto, nem sempre isso é o mais saudável. Uma briga que não está atrapalhando, não está chegando ao ponto de atrapalhar uma das regras da casa, ou, de novo, um dos direitos básicos de um dos filhos, muitas vezes, cada caso é um caso, né? Tem que ter certeza que isso realmente não está atrapalhando. Agora, quando já passa para uma agressão, uma ofensa um pouco mais forte, ou algo que não condiz com as regras da casa, então realmente é o momento do pai, da mãe,
colocar a sua posição de autoridade aqui em prática, só que de uma maneira bem interessante. Assim, uma sugestão que a gente vai dar, tem outras, com certeza tem outras dicas, mas uma maneira bem interessante é fazer igual a Torá fala. O que a Torá fala para fazer quando tem uma discussão, quando tem uma briga entre vizinhos, entre amigos, entre sócios de negócio? O que a Torá fala? A Torá fala Beit Din. Você tem que ter um juiz, um julgamento, tem que ser imparcial totalmente, você tem que ouvir os dois lados, ouvir completamente, tudo igual. Não pode um estar sentado e o outro estar de pé, tem que respeitar todos os lados. E aí você vai chegar a uma conclusão muito, muito racional, muito, muito fria. Então, eu acho que é a mesma coisa. Um pai, uma mãe pode chegar com as duas crianças e querer ouvir os dois lados, entender os dois lados, ter paciência, chegar a uma conclusão. Ah, esse tem que devolver isso para aquele, esse tem que dar um beijo nesse, esse tem que fazer... Né? Cada caso é um caso. Mas a vantagem disso é que as crianças vão sentir justiça, né? Que o pai nem sabe quem começou, quem fez, ele só xinga os dois, dá castigo para os dois. Não, os dois estão brigando, os dois merecem castigo. Pronto. Sem perguntar, sem saber o que é. Não, você entender, você procurar escutar os dois lados, como o Rabino Jacó tinha falado antes, de escutar, da empatia, isso vai ajudar. E dois, se os filhos perceberem que cada vez que eles brigam tem um julgamento demorado, analisando cada um, vai por mim que muitas vezes vão acabar se conciliando antes, vão acabar fazendo as pazes antes, não vão querer chegar nessa burocracia toda, isso pode ajudar muitas vezes. Isso é uma dica que eu acho que pode ajudar. E de outra coisa que tem que estar preocupado aqui é se não tem um outro fator que você não está vendo. Você acha que é só a boneca ou isso ou aquilo, tem que investigar se realmente não está faltando algo para alguém, se alguém não está sentindo inveja, se não está tendo alguma outra coisa que é muito comum, que na verdade o motivo mesmo é esse. O boneco foi só o pretexto, né? Então, se uma criança mais velha, uma criança de 3 anos, está com inveja do pequenininho, do bebê, suponho. Então, você tem que dar atenção para o mais velho, conversar, aquela questão do amor focalizado, fazer algo pequeno, mas focado nele, resolver a raiz do problema. Eu acho que é isso. Alguma dica, Diego? Parou. Acho que tá certo. Acho que muito verdade o que você falou, entendeu o motivo por trás. Às vezes é um sentimento que começou há 3 dias atrás, agora está se manifestando no bonequinho. E é uma coisa que às vezes começou há 3 dias atrás, né, por causa de uma ciúme, uma coisa assim. É uma coisa que tem que ficar atento, né? Nós pais temos que ficar atentos. Entender que isso às vezes não começou daqui, tá embasado numa coisa de antes. Acho que é isso mesmo. Show. E às vezes é difícil para o pai ser imparcial, porque às vezes o pai não viu tudo, às vezes a criança fala uma coisa que não é exatamente. É uma habilidade que tem que ser desenvolvida com o tempo, com o conhecimento das crianças. Pessoal, individual, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui. Pergunta clássica. Meu filho gosta muito de comer doces, tem umas tentações muito fortes. Como é que eu sei o limite do que eu posso dar, do que eu não posso dar? Né? Muito bom. É importante, acho que essa é a forma que um filho, uma criança, ele recebe ou não as tentações dele, ele vai afetar muito no futuro, como ele vai perseguir as mesmas tentações. Assim, acho que, falando resumidamente, tem que dar, mas não tudo que ele quer o tempo todo e na hora que ele quer. Né? Se ele quer 10 biscoitos, você dá 2, fala, meu filho, tá bom aqui, outro dia não. Você não pode não dar biscoito, de jeito nenhum. E se você não der biscoito, a vontade dele vai ficar reprimida e aquilo depois vai explodir e vai ficar descontrolado. Tá? Hazal fala, macho, alguma coisa tem que dar. Então, você quer o picolé, pode o picolé, mas primeiro come o seu almoço, depois você recebe o picolé. Já almoçou, né? recebe o picolé depois. Você quer, tá bom. Tá bom hoje, outro dia, mais um. Ao mesmo tempo tem que dar, tem que satisfazer. Porque senão aquilo gera na criança, se você não satisfazer, gera uma ansiedade, uma coisa doida, mas por outro lado, não pode ser sempre agora, tudo agora, do jeito que eu quero, certinho. Não. Isso também gera uma ansiedade. Aquilo que você falou, Shlomo,
dos limites. A criança pede limites. Ela pede um caminho. Os limites libertam ela. Né? A gente fez um pecado lá no Reta Egen. A gente não gosta de regras. Mas enquanto não tinha Torá, o que a gente fez? Quando o Moshe Rabbeinu estava lá em cima, não tinha regras, a gente pecou. Então, as regras, elas dão estrutura para a nossa vida. Elas falam, isso pode, isso não pode, né? A gente também tem regras, kasher, shabat e tal. Faz a nossa vida ficar estruturada, ficar equilibrada. Isso é muito mais liberdade do que fazer o que der na telha. Fazer o que der na telha não é se tratar bem, é se tratar mal. Você fica perdido se você não tem limites. Então, certo? Olha, então é isso. Basicamente é isso. Tem que ter yamin vesmol, né? Mekarevet vedoha. Dá, mas com condições, com limites, entendendo os limites. Não pode suprimir, nem pode abrir totalmente. É um equilíbrio. Moshe fez uma pergunta difícil. Perguntou como é que a gente pode competir com a videogame, as distrações, com o Torá. O maior desafio, acho que, da nossa geração. Shlomo, o que você acha? Interessante também que ele colocou que as pessoas que só sabem viver virtualmente, não sabem mais viver pessoalmente. Isso é um desafio não só para os jovens, na minha opinião, é um desafio geral. Criança. Para a gente também, né? Eu acho que é para todo mundo. Quantos de nós não preferem só ficar no virtual e não encarar o mundo real? Eu acho que o que o Rabino Jacó falou antes... Sabe o que eu acho? Fala para você. Fala para você. Tudo bem. Você me falou uma coisa que me fez lembrar, mas fala primeiro você. Talvez você vai falar o que eu pensei. Não, eu acho que o do exemplo é o mais importante, tá? O exemplo e ser claro. Numa geração como essa, você tem que ser claro, você tem que explicar. Olha, celular faz mal para isso, para aquilo, sedentarismo, os olhos. Você tem que explicar. Até para uma criança pequena, você pode explicar isso. É importante fazer exercício físico, é importante isso. Olha, vamos jogar agora um jogo da memória, porque isso vai desenvolver a memória. Vamos fazer alguma outra coisa aqui, vamos construir, vamos lidar com a mão, vamos exercitar. Não é isso que eu quero falar de valores seculares. Se eu quero falar de Torá, eu tenho que especificar para eles. Olha, aqui você está só assistindo, aqui você está só sendo passivo. Uma página de Guemará, para você decifrar uma página de Guemará, é muito mais atividade do que você assistir um vídeo, do que jogar um jogo. Por isso que você vê hoje em dia essa dificuldade, né? Você percebe essa dificuldade? O número de escolas para crianças que não têm concentração, yeshivot, até no mundo religioso e fora, nos dois. Você vê que tem um crescimento grande de escola para pessoas que não têm concentração. Mas por quê? Se cada videozinho que eu vejo no WhatsApp, vocês já repararam como é que são os vídeos hoje em dia? Fica 3 segundos numa tela, depois troca. Senão, enjoa. Não posso ficar mais que 5 segundos numa tela. Então, se eu não consigo ficar 3 segundos numa tela que já troca e movimento, e música, e tudo junto, como é que... Imagem, você quer dizer que troca? Quê? Troca a imagem, você quer dizer. As imagens vão trocando muito rápido, desse foco, desse lado, e com música, com isso, com movimento. Você acha que uma aula de um professor comum, que é uma aula frontal, mesmo que ele tente fazer interação com as crianças e tudo... A criança não vai competir com o vídeo nunca. Realmente não vai. Realmente não vai competir. Porque é muito mais calmo, muito menos, vamos falar assim, a adrenalina. Quem está acostumado com adrenalina alta não vai se sossegar. Se eu me acostumei com essa adrenalina, eu acostumei com ouvir musicão, sonzão alto. Você não vai achar legal ouvir música baixa. Se você ouvir música, um som tranquilo, se você aumentar um pouquinho, você já vai ver que tá animadão hoje. Mas se eu sempre escutar música no máximo, então... eu vou querer uma outra coisa. Então, você tem que explicar isso, tem que conversar sobre esse ponto, explicar que essa adrenalina toda não é a vida. É uma imaginação que, por mais boa que seja, quando a pessoa cai na real, ela cai numa depressão. Então, tem que tentar sair dessa bolha. De novo, isso é um problema que eu acho que todos os educadores falam hoje em dia sobre isso. É um problema geral e tem muito o que ser feito, mas o limite também conta muito. Se eu estou com os filhos no meu controle, eu posso limitar quantas horas. Não falta aplicativos hoje de controles para os celulares para limitar os conteúdos, para limitar os horários, para limitar tudo isso.
Pronto, tem limite, tem que ser respeitado e tem que explicar para a criança o motivo do limite, como a gente falou aqui. Sempre explicar o motivo, sempre explicar a lógica. Olha, faz mal ficar tantas horas na tela, então eu vou botar um aplicativo no seu celular que vai bloquear depois de tantas e tantas horas, ou 10 horas da noite, 9 horas da noite ele fecha. Tem limite, tem que ter limite, senão não tem jeito. Eu acho que eu vou te acrescentar duas coisas. Eu acho perfeito o limite e explicar claramente. A gente precisa chamar nossos filhos para conversar, e tem que saber conversar. É aquela história da empatia, né? Às vezes, quanto maior a idade, mais difícil é influenciar. Você tem que ser, você tem que ser um pai que construiu uma confiança muito grande. Não só que fala, só que o filho falando você tá errada, não sei o quê, que besteira. Tem que ter um pai que o filho se sente compreendido. E isso é uma coisa para ele confiar em você e te ouvir, ele tem que se sentir sempre compreendido com os problemas dele. É uma coisa da empatia que eu falei antes de influenciar. Mas acho que um outro ponto aqui, Rafa, que eu queria explicar melhor, que eu acho que você tocou nele, no virtual. Existe um prazer superficial, instantâneo do aqui, do agora. Existe um prazer mais profundo, prazer da alma, né? A gente vive na geração, as pessoas estão mais doentes da alma. A gente tem toda a tecnologia, tudo isso, que isso faz mais depressão, mais psiquiatras, mais psicólogos, mais remédios. Essa geração que a gente vive. Porque as pessoas não conhecem o que é um prazer do processo, o prazer que se estende no tempo, o prazer de se esforçar por um objetivo, o prazer do propósito, o prazer do ralar para chegar lá, do crescimento, que ele dói. Então a gente tem que colocar nossa casa, desde pequeno para os filhos, mostrar o quão grande é esse prazer. Porque quando você está envolvido em coisas grandes, em coisas que te dão esse prazer espiritual, é muito mais fácil você não sentir necessidade de procurar esses prazerzinhos do aqui e agora. Porque o que a pessoa está fazendo ali com aquelas imagens que se movem? Ela está fugindo de si. Ela está fugindo da sua realidade um pouquinho. Ela está procurando fechar aqueles sentimentos. Então, é muito a resolução a longo prazo. Você pode até explicar isso não é bom, não sei o quê, mas seu filho não sentir isso. Para o seu filho sentir isso, ele tem que estar bem consigo mesmo. Ele tem que estar com equilíbrio, ele tem que estar envolvido com coisas grandes, com coisas maiores do que isso, do que um joguinho superficial, do que um vídeo superficial. Tem que estar envolvido com a Avodat Hashem, com propósito. Isso é uma coisa que você tem que rezar para Hashem para acontecer. Não depende só de você. Depende das escolhas do filho. E você tem que dar muito exemplo disso. Você tem que ver isso na sua casa. Você tem que ver na sua casa o ideal. E aí você tem que mostrar qual é o valor desse telefone, qual é o valor da sua mesa de Shabbat, do você cantando no Shabbat. Qual é o valor que você, quando você está como você falou, o exemplo. Eu só estou continuando a explicar o que você falou. Muito bom. Qual o valor? O filho do Rav Shlomo vê filho do Rav Shlomo vê como o pai está empolgado para estudar o livro do Rebbe, de Hassidut. E isso planta uma empolgação nele, isso planta um valor nele, que aí aquelas imagens se tornam menos relevantes. Você está o tempo todo preocupado com outro tipo de prazer. Então, o desafio que a gente tem, né? Só entra lixo onde tem espaço. O desafio que a gente tem antes de explicar que isso não é bom, antes de tudo isso, é colocar outras coisas valiosas dentro da alma da criança. E também da gente. Eu posso te falar, quando você está envolvido, eu posso falar um exemplo meu. Quando eu estou envolvido com coisas grandes, ajudar aquele lá, cuidar do meu filho, que agora não tem escola, né? E cuidar da minha esposa, que precisa de mais atenção. Eu estou envolvido com coisas grandes, estudar a Guemará todo dia, estudar um pouco de Alahá, preparar um shiur. Estou envolvido com coisas grandes, espirituais, com ideais. Então, eu não tenho tanta vontade de ficar me distraindo com besteira, porque eu estou envolvido com coisas que me dão muito mais satisfação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que plantar nos nossos filhos desde cedo. Esse é o segredo. Se o seu filho tiver a cabeça grande,
Se ele estiver envolvido com esse ideal, então não vai ter espaço para as besteiras. Para essas coisas do instant, do aqui e agora entrar, tem que ter buraco. Tem que ter ansiedade. Tudo que a gente falou antes tem que estar faltando os buraquinhos. E isso daí não depende só da gente. A gente faz a nossa parte, mas tem que rezar para Hashem. Tem que rezar para Hashem. Acho que a coisa mais importante que a gente falou aqui é Hinur. Não é só a gente que faz. No final das contas, é que nem techuvá. A gente faz a nossa parte, se esforça. Mas a criança tem suas escolhas. A gente tem que rezar para Hashem mostrar para a criança o caminho certo, para ela poder fazer as escolhas. Você tem que rezar para Hashem. A gente vê nossos patriarcas, teve uns que tiveram filhos mais sabe que Yaakov Avinu, e não, mas foi o mesmo Hinur que recebeu. Uma criança, no final das contas, ela faz as coisas. É tudo a ajuda de Hashem. Então, tudo isso que a gente falou, eu acho que é 50%, é 50%. Né? O Rav Matityahu Salomon faz isso no início do livro. Tfilá é um segredo do Hinur. Tfilá é um dos segredos do Hinur. Limites, tudo que a gente falou é importante, mas tfilá, pedir para Hashem para dar certa desmaia. Pedir para Hashem para ajudar a gente a conseguir fazer isso de forma equilibrada. Então, eu já acabei minhas perguntas. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, o que você falou da empatia é um ponto também interessante. Eu participei de um seminário online semana passada, muito interessante. Ele falou uma coisa muito, muito forte que eu não imaginava, talvez não chegaria nessa conclusão sozinha se não tivesse escutado esse seminário. Ele falou o seguinte: os pais não têm que ter medo de falar sobre qualquer coisa com a criança. Na verdade, de estar aberto, vamos falar assim. Os pais têm que mostrar para a criança: olha, eu sou o endereço. Você pode falar comigo. Ah, mas é óbvio, eu sou o pai dele. Não, não é tão óbvio. Nem sempre a criança vai sentir isso. Você tem que ter essa empatia, essa confiança, tudo que o Rabino Jacó falou. Mas você tem que ser claro também. Você cria empatia, você mostra para ele, você conversa com ele, você não fala que os sentimentos dele não valem nada, você não despreza ele, mas você fala claro: olha, filho, se você tiver um problema com isso, pode falar comigo. Né? A gente acha que o quê? As crianças não sabem? As crianças sabem muito mais do que a gente pensa. Então a gente fala, olha, filho, eu sei que você gosta muito do celular, eu sei que tem um problema isso na escola. Cada criança, com cada idade, jovem, adolescente, o que for, né? Na puberdade, cada desenvolvimento da criança, você tem que falar claro: filho, qualquer coisa, fala comigo que eu te explico. Qualquer coisa, a gente pode se ajudar. O pai tem que ser endereço. Os pais, de modo geral, tem que ser endereço para os filhos. A última coisa, só para a minha última pergunta também, se alguém quiser escrever alguma coisa aqui, fica à vontade. Sobre um exemplo, também vamos falar um pouquinho sobre limites aqui. Só para o exemplo, vamos pegar uma criança que foi no supermercado e o pai já comprou tudo que ela queria, mas tem mais aquele biscoito, mais aquela coisa que a criança quer, que o pai tinha falado que não, e começa aquela birra, aquela história. De novo, a questão do limite, mas eu vou falar um ponto interessante. Uma vez viram uma mulher no supermercado dos Estados Unidos, não judia, e a criança pedindo as coisas. Aí a mulher respondia para a criança: não é kasher, não é not kosher, não é kasher. Só que ela não era judia. Aí perguntaram para ela: que história é essa? Ela falou: olha, eu vejo aqui um monte de senhoras em Crown Heights que a criança quer isso, quer aquilo, e as mães falam: não é kasher. A criança cala a boca na hora, não fala mais nada. Então eu falo isso para o meu filho também. Quer dizer, a Torá, colocar aqui no bate-papo, a Torá ensina limites, com certeza. Uma criança que sabe: eu só como kasher, ela vai no supermercado e ela nem vai pedir. É impressionante. Por que a criança não vai pedir? Por que ela não vai fazer birra, brigar comigo para comprar lá? Uma criança pequena, eu estou falando dos meus filhos, de 3, 2 anos. Por que eles conseguem entender isso? Porque eles sentem, eles sabem, mais do que sabem, eles sentem que você nunca vai abrir mão disso. É uma regra clara, é assim, pronto. A criança sabe que eu nunca vou comprar alguma coisa do errado que não é kasher. Então, é tão firme isso na minha cabeça, que automaticamente isso também é muito firme na cabeça da criança. Então, quando a gente vai ensinar limite para a criança, ao mesmo tempo a gente tem que ser calmo, falar com palavras claras, de boa, tranquilo, com leveza, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser firme e não abrir mão. Então, se eu conseguir passar para a criança
que assim como carne com leite é proibido e ela pode esquecer de pedir isso para mim, então eu posso também passar outros valores para a criança desse mesmo jeito. Brigar com alguém, xingar uma pessoa na rua, também é fora de cogitação. Não, mas se é um pouquinho em cogitação, aí já fica mais difícil de passar para as crianças o valor. Quando o valor não é totalmente claro, que nem carne com leite, outra fala proibido, acabou. Então, fica mais difícil de passar essa questão para a próxima criança. Quando ela sabe, não tenho que conversar, não tenho que brincar aqui. Então, não vai ter birra, não vai ter nada, porque ela sabe que aquilo ali é respeitado. Então, de novo, o segredo é, como o Rabino Jacó falou, rezar, com certeza. Rezar e exemplo é mais importante de tudo que a gente falou aqui. Rezar e dar o exemplo. Mas a gente está dando dicas específicas, pontuais. Você tem que falar calmo, com firmeza ao mesmo tempo e não na hora da confusão. Se a criança sempre faz confusão no supermercado, você fala com ela fora do supermercado. Olha, filho, a gente vai agora para o supermercado. Você vai conseguir se comportar e fazer isso, isso e isso? Combinar antes é muito mais valioso do que na hora. Na hora da briga, você está estressado, a criança estressada, não funciona. Essas conversas têm que ser fora da hora que acontece o problema, com firmeza e com calma. Os dois juntos. Aí a chance de dar certo é muito maior. Acho também, Shlomo, que quando tem visitas em casa, tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes o filho faz besteira, você não pode castigar ele na frente das visitas. Ele pode se sentir humilhado, pode estar sentir, tipo, desrespeitado. Às vezes tem que Você tem que falar que depois você vai separar isso depois só, né? Depois. Não castigar ele na frente dos outros, isso é muito humilhante. Agora, ele não vai entender que ele fez errado, ele só vai captar na cabeça dele, meu pai fez isso na frente de todo mundo, que vergonha. Agora, o Moshe falou aí da idade. Quando os filhos são mais velhos, é mais difícil, muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu não sei, porque eu não tenho filhos mais velhos, mas eu recebi isso dos rabinos, quando eu vi essas aulas nos livros. É muito mais difícil. A partir de 10, 11 anos, sua influência é muito, muito, muito menor. Você já não tem mais aquele mesmo controle de antes. Não adianta se enganar, que você não tem. Só se você construir e tiver muita, muita confiança e se tiver de construir uma base muito, muito forte e seu filho sentir que você está entendendo. Primeiro, você tem que compreender seu filho. Não ele tem que te compreender. A gente sempre está preocupado que os filhos... Por que meu filho não me entende? Por que meu filho não me entende? Porque primeiro a gente que não entende eles. Eu acho que assim, isso é uma coisa que vale até para palestra, para professor. A gente não tem que estar preocupado como eu estou falando, tem que estar preocupado como eu estou sendo escutado. É o que você está falando aí de compreender. Tem a ver também como que a criança está lidando com o que eu estou falando. Mas realmente, numa situação dessa que a criança já está jovem, já está achando que ela sabe tudo por causa do Rabino Google, né? Rabino Google responde tudo. Então, vai precisar de um investimento muito focado, muito específico, né? Um contato forte, fazer o que a criança gosta, e é algo trabalhoso mesmo. Tem mais eu escrevendo aqui que quando tem desde pequeno ajuda, com certeza. Depois, eu acho que quando chega uma certa idade é outra aula, outra história, outro. A Mishnah fala que se você bate num filho mais velho, você está causando pecado para ele. Quer dizer, o que às vezes é uma coisa boa que funciona com o menor, quando o filho é mais velho, é outro. A tia Esther colocou que eles se sentem ouvem mais os amigos, sabe por quê, tia? Porque eles se sentem mais compreendidos pelos amigos. O pai já é aquele cara mais velho, que não entende a cabeça dele, que ele só fica falando, mas não era assim comigo, não sei o que, tá tudo errado. Tu estás errado, por que tu estás fazendo isso? Isso. Ele não precisa de soluções. Ele não precisa de soluções na adolescência. Ele precisa de muita compreensão. Se você der muita compreensão para ele, você entender a cabeça dele, onde ele está, tudo que é muito diferente da sua, e não ficar falando só você está errado, aí talvez ele vai se abrir com você e talvez você vai ter chance de ajudar ele. Talvez. E o mais importante é tefilar. Estou te falando, nessa idade é tefilar. Sempre. Cara, Shlomo, acho que a gente fez uma
sinergia muito boa aqui. A gente conseguiu Tem mais juntos fazer uma coisa maior. Eu já estou esgotado aqui. Aqui, não, no bate-papo, se vale a pena vigiar as amizades dos filhos. Tem que cuidar antes de ter as amizades. Tem que vigiar também, depois que já tem. E tem que tentar as afastar, como a gente falou, acho, da Vodazará, né? Tirar a Vodazará. Acho que bate-papo sincero também. Se você vê uma criança que você sabe, realmente se investigou, porque às vezes você acha que o amigo está levando o teu filho para outro caminho, porque a gente não vê erro nos nossos filhos, mas muitas vezes é os dois juntos, ou o teu filho que está levando o amigo, você tem que avaliar. Mas se você realmente descobre que é uma influência ruim, faz mal, tem que ter uma conversa sincera. De novo, a base de tudo é a aceitação, o bom relacionamento, confiança, tudo que a gente falou aqui. Mas depois disso, tem que falar claro, tem que se expressar, falar claro, olha, ele é uma ótima pessoa, mas ele é que nem carne com leite. Você é carne e leite, os dois são bons, mas não dá para misturar. Vai ser uma má influência para você por isso, isso e isso. Se você explica claro, a criança tem muito mais chance de te aceitar. Se você só decreta para o teu filho, olha, tem que ir para o Shabbat para a sinagoga. Você decretou, você não explicou, você não fez ele gostar, a chance é muito mais distante. Isso tudo vale para a gente com a Hashem também. Quando a gente estuda a Torá, quando a gente se identifica mais, quando a gente se sente aceito, é muito melhor. E a Hashem ama a gente, a Hashem aceita a gente, Elul está chegando, a Hashem aceita a gente, por isso que a gente vai se aproximar cada vez mais dele. Hazak Baruch, Rav Shlomo. Tudo de bom. Hazak Baruch para todos aí que participaram, comentaram. Obrigado aí por todos os... Obrigado, Obrigado. Hazak Baruch, coloca a voz. Obrigado pela iniciativa, Rav Shlomo. Eu tenho certeza que eu não teria conseguido feito isso dessa qualidade sozinho sem você. Obrigado. Suas perguntas também foram muito pertinentes, mamãe. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Hazak Baruch para todos. Boa noite para todos. Tudo de bom. Laila Tov. Laila Tov. Shavua Tov. Amém. Tudo de bom. Amém, amém. Mashiach não. Esquecer que Rosh Chodesh, quarta-feira à noite, quinta de manhã e sexta. Ele começando, se Deus quiser. Tudo de bom.